Qual o valor da mulher na sociedade patriarcal? Eu vejo que muitas vezes nós julgamos com um anacronismo, mas se formos analisar os fundamentos, nós veremos que muitos desses fundamentos se encontram presentes e hoje o feminismo, de certo modo, acaba até reafirmando aqueles conceitos que nós tínhamos. Vemos muito mais lógica, às vezes, no comportamento daquela sociedade e eu vou aqui fazer apenas algumas provocações. É claro que é algo que poderia ser estendido muito mais, mas primeiro ponto a ser observado é que a mulher ela tem uma existência, né, para aquela sociedade, primeiro biológica com o nascimento, assim como o homem também, a religiosa com o batismo, assim como o homem também, e a social a partir do casamento para a mulher, e o homem para a sociedade ele passa a existir no momento em que ele produz rendimentos financeiros, ou ele exerce ali seu trabalho. Então, aqui já há um problema. Se por um lado a mulher carrega o peso de casamento, ela poderia optar por não casar, mas quais seriam as opções que ela teria? Entrar em prostituição ou passar a trabalhar, não que ela não trabalhasse dentro de um casamento, porque teria um trabalho às vezes com as atividades domésticas, se não tivesse empregadas domésticas que pudessem fazer o serviço, a depender do nível social daquele casal. Ou então ela poderia se recolher em internatos religiosos, Santa Casa de Misericórdia, essas coisas assim, que tinham algumas modalidades de internação para as mulheres que não quisessem cair em prostituição e trabalhariam lá dentro também, é claro, naturalmente, né? E então essas eram as opções para as mulheres, né? E o casamento dava um que chamava de estado, né? O estado social que a mulher passava a adquirir. Que hoje nós ainda temos algo do tipo que seria o status social que a pessoa vai adquirir. Muitas vezes ela demonstra através de suas redes sociais ali, você está buscando um status, né? Quando você posta uma comida, uma viagem, uma roupa, uma bolsa, você também está tentando demonstrar que você tem um certo nível social para ser enquadrado e aceito em um grau da sociedade, em um estamento. E o casamento, então, ele passa a ter essa finalidade também de estabelecimento do estado de mulher casada para as mulheres, e o homem também acaba tendo, de certo modo, mais contra finalidade, porque a finalidade da mulher muitas vezes era apenas para garantir uma assistência para o homem, e para a mulher também seria uma forma, um remédio da concupiscência para não cair em prostituição, o homem também mantendo relações, fornicação, etc. E a perpetuação da espécie, que é um fator biológico, né, decorrente normalmente do casamento, apesar de que existem filhos havidos fora do casamento, em que muitas vezes nós temos ainda dos sobrenomes dos anjos, dos santos, de Jesus, do Espírito Santo, que eram pessoas que não tinham o pai assumindo ali, ou pelo menos não se sabia quem era o pai, ou o pai não assumia o filho, e então colocavam esses nomes normalmente, a maioria dos casos, né? Depois foi passando e ao longo das gerações foi modificando. Mas então o casamento tinha essas finalidades, né? Além da perpetuação da espécie, a assistência, o remédio da concupiscência, o companheirismo também. E todos eles mostram que há uma busca por estabilidade e por segurança, tanto para o homem como para a mulher. A felicidade, ela entra mais como uma forma do que como um objetivo. A felicidade é a forma como o casal vai conseguir guiar o seu cotidiano. Se estamos falando em segurança, fica claro que há uma busca por proteção. A proteção patriarcal do pai, a proteção paterna, ela passa. Essa proteção ela vai no sentido de proteger as mulheres e não os homens. Os homens eles precisarão ser provedores. Tanto que no casamento, quando há o dote que é muito criticado, na verdade a família da mulher pagava e não era como se fosse se livrando do estorvo. Pelo contrário, era uma garantia de propriedade, era a propriedade que a mulher teria para levar para aquela outra relação e ali garantir ali um sustento, uma administração, pelo menos inicialmente, no início ali do casamento, né? O homem ele poderia pagar as arras também para garantir, em caso de viuvez, que a mulher pudesse ter uma segurança, né?
E tanto que os homens não tinham essa proteção patriarcal que, inclusive, se eles não tivessem provendo o sustento da própria família, eles eram considerados homens inábeis para agenciar a própria família, agenciar a mulher, etc. E surgia então as esmolas, né? Quando se pediam esmolas para que normalmente eram pedidos para os cristãos que eles contribuíssem para formar o valor do dote para que as mulheres pudessem casar e não caíssem nos riscos da prostituição, do trabalho, do recolhimento, e assim garantir a dignidade para assegurar a honra da mulher e salvar de um destino infeliz, né, que ela poderia vir a ter. Então, normalmente essas esmolas eram pedidas para os cristãos e reunindo esses valores para pagar o dote, ela poderia casar e ali constituir a família dela. Lembrando que o dote ele era da mulher, pertencente à propriedade da mulher, e o homem apenas ele poderia administrar com o sentido daquela finalidade para a qual o dote foi dado, que era garantir o sustento da mulher. Ele não poderia usar com outra finalidade. Inclusive, se houvesse a dissolução ou a morte, esse dote permaneceria como propriedade da mulher. Não fosse a pressa e a ignorância, as pessoas parariam para refletir mais sobre os fundamentos que trazem esses ensinamentos antigos desse modelo da sociedade patriarcal e certamente se evitassem aquele conflito e aquela revolta do espírito revolucionário contra qualquer coisa e contra tudo, talvez conseguíssemos entender e aprender um pouquinho e ver que hoje na sociedade contemporânea estão presentes ainda muitos desses elementos, inclusive no comportamento feminista também. Naturalmente, a pessoa, seja homem, seja mulher, pode escolher a forma de viver, pode escolher se vai casar, se não vai casar, se vai, qual é o trabalho que vai desempenhar. E hoje vivemos um outro momento da sociedade. O status hoje me parece que é muito mais buscado pela questão financeira, simplesmente, e muitas vezes quais eram os dotes que as mulheres tinham quando não poderiam pagar, né? Ainda falam dos dotes culinários, ou seja, não tinha valor para pagar o dote, mas ela poderia, com os dotes para cozinha ou para cuidar da casa, e poderia ser uma boa esposa, além de uma boa personalidade. Quando se fala boa família, pode ser do ponto de vista financeiro, ou pode ser uma boa família porque tem um comportamento idôneo, pessoas do bem, né? Tudo isso preserva a mulher, gera ali uma proteção, e se hoje isso fosse pensado, talvez as mulheres hoje mais novas, elas acabam praticando a prostituição, às vezes tem hoje o que se chama de contatinho gourmet, né? Quando as mulheres saem para obter pelo menos um pagamento de um jantar, isso é uma forma de prostituição, ou simplesmente a fornicação indiscriminada e pode gerar proliferação de doenças e tantas outras mazelas, gravidez indesejada, e isso sempre houve na história da sociedade, não é uma coisa atual e isso não é libertador, isso apenas pode colocar a pessoa numa condição, porque depois, quando ela já estiver mais velha, será que ela vai encontrar os parceiros dispostos a quererem ela, ou eles vão querer outras mulheres que foram consideradas mais íntegras desse ponto de vista? Então, é algo que as famílias poderiam orientar e a sociedade poderia orientar para que as mulheres tivessem uma compreensão maior na hora de decidir sobre isso. E assim, o homem também, porque os homens, eles acabam não tendo muitas vezes essa percepção, essa situação do homem provedor, em que ele efetivamente precisa ser. E hoje, pelo momento que nós estamos na sociedade, já, na verdade, há um tempo, não é dessa geração apenas, onde tanto o homem como a mulher precisam prover o sustento e isso é bom que todos possam prover o sustento. Agora, não por uma exigência econômica, né, que infelizmente é o que acontece, mas sim como se fosse o desenvolvimento das suas vocações, esse seria o ideal. Então, se o nome do vídeo é o valor da mulher na sociedade patriarcal, eu enxergo, na minha opinião, que a mulher era muito mais valorizada do que é hoje, porque hoje as mulheres não têm mais essa proteção. Claro que caso a caso, cada família tem a sua forma de lidar, mas na família patriarcal o zelo pela mulher era maior, tanto que existiam até as esmolas para a sociedade se mobilizando para ajudar ela a ter um direcionamento e não ficar sob aqueles riscos que eu mencionei.